todo professor, né? Ou seja, um orador pode ser um professor, mas nem todo professor é um orador, ok? E podemos até substituir. Um palestrante pode ser um professor, mas nem todo professor é um palestrante. À luz disso, dizer o quê? É muito difícil quando se vai falar em público na condição de palestrante, na condição de orador. Porque, como professor, os alunos devem vir, porque senão vou marcar falta, devem vir, porque senão, enfim, é uma espécie de obrigatoriedade. Agora, preencher uma sala só para te ouvir, qual é a questão que se levanta? É a frase segundo a qual, por mais bonito que seja o assunto, não fale se não for necessário. Também, por mais necessário que seja o assunto, não fale se não for bonito. É? Os professores falam de um assunto, mesmo que não seja bonito, porque é necessário. Os palestrantes devem, às vezes, ligar as mesmas coisas. Isso levanta qual questão? Por que desigualdade social? Vou participar do concurso Orador Júnior e eu vou falar sobre a desigualdade social. Está tudo bem, é um concurso, ok, entendemos. Mas, no final, a plateia vai sair daqui com que mensagem? Okay? Porque é persuasão. E a persuasão entenda-se como a técnica de levar as pessoas a assumir uma determinada posição ou a adotar um determinado comportamento. Veio, oradora, falar em público. O teu auditório assumiu que posição em relação ao teu tema, ou o teu auditório adotou que posicionamento também em relação ao teu tema. A resposta podia ser: não assumiu nenhum comportamento, não adotou nenhuma posição. Então você fez o quê? Você não ensinou, você não influenciou, você não motivou. No final das contas, nós vamos ter pessoas que falam, mas não fazem mesmo nada à frente do auditório. E por amor de Deus, nós temos que fazer alguma coisa. Voltamos para a lógica. Por mais bonito que seja o assunto, não fale se não for necessário. E por mais necessário que seja o assunto, não fale se não for bonito. Eu entendo que o teu assunto não foi bonito. Talvez tenha sido necessário. E os teus argumentos tinham que clarificar isso. Ok? Começo daí. Agora, naquilo que é verdadeiramente a arte de falar, as pessoas perguntam: professor, em que voz falar? Em que voz falar? Ou seja, qual é a posição, assim, do ponto de vista verbal, em que gênero não, minto, pronto, em que singular e plural, pronto. Falo no plural ou falo no singular? Por exemplo, muito boa tarde a todos, queremos agradecer. Nós queremos agradecer. Ok, professor, vou falar muito boa tarde a todos, queremos agradecer, ou vou falar muito boa tarde a todos, quero agradecer? O que é que se recomenda? Não existe nenhuma regra que determine a voz própria. Entretanto, é preciso prestar atenção no sentido de que, quando vamos representar uma instituição, vamos falar em nome de algum grupo, é no nós. Por exemplo, temos aqui o nosso mestre de cerimônia. Muito bom dia a todos, queremos agradecer a presença de todos, porque ele está a falar em nome da UFIO, organizadora, ou a instituição que está a organizar o concurso. Também vamos ter casos em que você vem falar na condição pessoal. Eu quero agradecer pelo convite. Você não vai dizer que queremos agradecer pelo convite. Quero agradecer pelo convite para estar aqui. Aí se adequa. Agora,
Quando o tema é acadêmico, quando já estamos no cerne da abordagem, o nós é prudente porque dá ideia de humildade. Eu costumo dizer, no princípio, ok, você consegue determinar, mas no meio da abordagem é preciso colocar o nós, porque soa humildemente. E as pessoas, não sei por quais razões, mas as pessoas querem que, por mais sábios ou estudiosos, eruditos que a gente seja ou pareça, as pessoas querem sempre que a gente seja humilde. Então, ao falar em público, já no cerne da abordagem, você não pode dizer, por exemplo, antes de começar o meu discurso, o discurso é mesmo teu, eu não quero te ouvir. Antes de começar com o nosso discurso, antes de começar a minha abordagem, ao invés de antes de começar a minha abordagem, você diz, antes de começar a nossa abordagem, antes de começar com a minha palestra, e isso é um pecado. Eu já estive em algum lugar que alguém diz, eu vim aqui vos palestrar. Antes de começar com a minha palestra, eu já estive em algum lugar, em um ruído, acho que não abandonei aquele lugar por ética, permaneci até o fim. Mas antes de começar o meu discurso, não. Antes de começar com o nosso discurso, vamos aqui começar com a nossa abordagem. Antes de começar com a minha abordagem, vê, as pessoas vão dizer, ele é humilde, mas sabe bué. Quer dizer, isso não é humilde. Tem também uma questão de ética na comunicação. É para depois porque as pessoas andam a estereotipar as outras, passa nesse sentido. Então, fale sempre academicamente, englobe o auditório, ok? A minha ideia é que, quando não for no nós, fale na forma impessoal. A minha ideia é que, não. A nossa ideia é que, ou então, a ideia é que, ok? Não metes nem eu, nem o nós. É prudente falar assim, para as pessoas não dizer, ela até sabe, mas é arrogante. Às vezes somos taxados como arrogantes nesse sentido. Voltamos a outra provocação, ou seja, que também já fizemos a Luísa, a provocação. Nos nossos cursos as pessoas perguntam, professor, eu quero chamar a atenção para a plateia. Existem várias técnicas para chamar a atenção. A comum é as pessoas colocarem perguntas na plateia, só que muitas das vezes essas perguntas são mal colocadas. Qual é a provocação que você fez? Já ouviu falar de desigualdade? E eu repito, você vai receber para essa provocação ou colocação, você pode receber uma resposta inconveniente. Já ouviu falar de? Não, nunca ouvi. A tua sorte é que ela levantou e respondeu favoravelmente. Acontece que, ou seja, repare, se ela respondesse desfavoravelmente, ou se todos dissessem não, é muito difícil, terias que ser muito. Seria um grande exercício de mestria, técnicas de improviso, que é para, no lugar de não, saber adequar. A ideia que quero ficar aqui é que, quando queremos chamar a atenção, a resposta não deve ser de resposta direta. A tua pergunta para chamar a atenção à plateia não deve ser de resposta sim ou não. Já ouviu falar de? A resposta pode ser sim ou não. Okay? Para chamar a atenção, a pergunta deve ser, os filósofos falam de pergunta retórica. Aquela que, mais importante do que responder, seja argumentar. Por exemplo, desigualdade social é o tema. Olá, bom dia, somos nós Desfio, vamos aqui refletir à volta da desigualdade social. Mas, repare, por que todos nós somos diferentes, somos iguais e diferentes ao mesmo tempo? Ok? Quem vai dizer sim ou não? Ok? Vê. Já ouviu falar sobre desigualdade social? Não. Olá, meu nome sou a Cazuza. Vamos aqui refletir à volta da desigualdade social. Mas vamos imaginar, por que todos nós somos iguais e diferentes ao mesmo tempo? As pessoas têm que argumentar.
Tem que argumentar. Ah, já sei. E aí começa. E todo mundo vai ficar assim, quer falar de quê? Ah, desigualdade. Agora já ouvi nunca ouvi depois. Fica essa recomendação. Gesticulação. Também. Pese embora, do ponto de vista da postura, quando a mulher está de vestido e está de saia, ela não fica com os dois pés assim em paralelo. Sempre uma das pernas para a frente. E fez isso, mas quando pousou, ao invés de assim, pousou assim, claro, né? Porque tem que ter postura de mulher, porque se fosse homem é aqui. Mas quando pousou, era só entrega, sai. A ideia é, esse pau que é vosso. A desigualdade, nós. Também, quando anda, vai, e por aí. A mesma recomendação que a Luísa vai treinar a gesticulação, porque o corpo também fala. Branco é uma expressão brasileira, mas não, sim, brasileira. Outros chamam de nuvem, né? Nuvem. Em alguns momentos você parou, você teve interrupção. Algum momento eu não apontei a frase completa, mas acho que você tinha dito assim, antes de eu fazer, ai meu Deus, você disse mesmo, ai meu Deus. Eu consegui dar conta. Você esqueceu, ai meu Deus, porque você está no concurso, né? Você está no concurso. Algum momento você parece que queria esquecer a bagagem que você preparou. Você disse, antes de eu fazer, você tinha esquecido. Epá, só que aqui é no concurso, mas a recomendação é, tenha sempre um guião, ok? Tenha sempre um guião. Mas também é preciso ler muito. A expressão é simples. Quem sempre lê, terá sempre o que dizer ou como dizer. As pessoas que não esquecem, no lugar do esquecimento, têm sempre uma palavra, ok? Então também não é justo dizer assim, você como esquece muito, é porque você não leu, tens que ler muito. Também não é justo. Agora, o que se recomenda é, como a mente humana varia, tenha sempre o guião. Porque aquela hora em que você diz, ai meu Deus, era só olhar para o guião. Não é pecado, não é errado. O guião não vai tudo, só vai ideias-chave. E é por isso que se chama guião. Tem início, meio e fim, porque você não fica perdida. Antes de eu fazer... Por quê? Não é... Pronto, você não está num julgamento, então o branco aqui é improviso. Dei duas recomendações. Falar sempre tendo um guião ou ler muito para, no lugar do esquecimento, teres o que dizer. Mesmo aqui, nessas correções, eu posso esquecer alguma coisa, mas eu não posso parar, vou dizer assim, casual, esqueci das correções. Não, no lugar do que... Por isso é que tem aqueles momentos em que pregadores, palestrantes, professores saem de uma turma, abandonam um auditório, parece que falaram muito, mas tinham ainda muito o que dizer. Porque vão dizer, epa, não falei daquilo. É bom assim do que ter por dizer. Fica essa recomendação. Terminei com o meu discurso. Quando começares, as pessoas darão conta que você começou. Quando terminar, também as pessoas darão conta que você terminou. Terminei o meu discurso. Já para terminar, eu quero já concluir, não precisa. Basta que adequemos o tipo de conclusão ao nosso tipo de abordagem. Se a conclusão for resumo, você vai fazer um resumo. Por exemplo, o presente estudo evidenciou que isso é uma conclusão resumo. Se a conclusão for apelo, o que fica patente é que você está a apelar. Se a conclusão for motivação, você vai. Só não precisa avisar que estás a terminar. Terminei. Termino por aqui. Fico por aqui.
Não existe, não é obrigatório você dizer fico por aqui, termino por aqui, terminei. Oh, você tem que avisar que terminou. Quer dizer que o teu discurso não estava organizado, início, meio e fim.